Capítulo 14. A história, como você a conhece, representa apenas uma luz singular a partir de onde você se foca. Você interpreta os eventos que vê nela e projeta sua interpretação a um pequeno vislumbre momentâneo que você chama de realidade física. Quando você pondera sobre os aspectos de Deus, você impensadamente fala do Criador daquela luz singular. Aquela luz é única e se você verdadeiramente entendesse o que é aquilo, você realmente entenderia a natureza da verdadeira realidade. A realidade, ela é muito mais diversa, muito mais rica e indescritível do que você pode presentemente supor ou compreender. Estou falando agora, neste capítulo, principalmente sobre seu próprio planeta e sistema solar. Mas o mesmo se aplica a todos os aspectos de seu universo físico. Você está ciente, então, de apenas uma específica, delicadamente equilibrada, única porção da existência física. Vocês não são apenas criaturas de seres corpóreos, formando imagens de carne e sangue, embutidos num tipo particular de espaço e tempo. Vocês também são criaturas se elevando de uma dimensão, particularizadas de probabilidades, nascidos de dimensões de realidades ricamente servidas para seu próprio desenvolvimento, enriquecimento e crescimento. A entidade, o verdadeiro eu multidimensional, está ciente de todas as partes de suas experiências, e esse conhecimento está até certo ponto disponível a estas outras porções do eu, incluindo, é claro, o eu físico, como você o conhece. Estas várias porções do eu, na verdade, irão eventualmente se tornar completamente consciente. Só uma porção de sua identidade inteira está presentemente familiarizada a você como você a conhece. Então, quando você considera a questão de ser um ser supremo, você imagina uma personalidade masculina com essas habilidades que vocês mesmos possuem, com grande ênfase em qualidades que você mesmo admira. Este Deus imaginado tem, portanto, mudado através de seus séculos, refletindo as ideias mutantes que o homem tem. Deus foi visto como cruel e poderoso quando o homem acreditou que estas eram características desejáveis, necessárias particularmente em suas batalhas pela sobrevivência física. Ele projetou essas ideias pessoais de um Deus porque eles a invejou e as temeu. Você lançou sua ideia de Deus, portanto, em sua própria imagem. Ideias são muito mais importantes do que você percebe. Se você tentar aceitar a ideia de que sua própria existência é multidimensional, de que você habita entre as probabilidades infinitas, então você pode apreender um pequeno vislumbre da realidade que está atrás da palavra Deus e pode entender a razão pela qual é quase impossível capturar um verdadeiro entendimento desse conceito em palavras. Deus, portanto, é, em primeiro lugar, um criador, não de um universo físico, mas de uma variedade infinita de prováveis existências, muito mais vasta do que esses aspectos do universo físico com o qual seus cientistas estão familiarizados. Ele é uma preponderância de todas as probabilidades. Há parábolas contadas e histórias de começos. Todas essas são tentativas de transmitir um conhecimento em termos mais simples quanto possível. Frequentemente, foram dadas respostas a perguntas que literalmente não têm nenhum significado fora de seu próprio sistema de realidade. Cristo representa o eu interior, e os 12 apóstolos
corresponde a qualidades representadas da personalidade que pertence a um indivíduo. Como Cristo era rodeado pelos discípulos, assim o eu interior é rodeado por estas características fisicamente orientadas, cada uma puxada para fora e para dentro na realidade diária, por um lado, e ainda orbitando o eu interior. As lições foram claras, como todas as ideias atrás delas, personificadas. Se você perdoar o termo, foi como uma peça local com sentido moral, encenada na esquina do seu universo. Isso não significa que foi menos real do que você previamente supôs. De fato, as implicações do que é dito aqui poderiam claramente indicar os aspectos divinos mais poderosos. A ideia de Deus se manifestou em cada sistema de um modo que é compreensível aos habitantes. Tenha ocorrido a crucificação física ou não, foi um evento psíquico e existe assim como todos os outros eventos conectados ao drama. Muitos eram físicos, mas alguns não. O evento psíquico afetou seu mundo totalmente, como até mesmo físico, como é óbvio. Todo o drama ocorreu como um resultado da necessidade do gênero humano. Ele foi criado como resultado daquela necessidade, cresceu dela, mas não se originou dentro de seu sistema de realidade. Deus é mais que a soma de todos os sistemas prováveis de realidade que ele criou, e ainda está dentro de cada um destes, sem exceção. Ele está, portanto, dentro de cada mulher e homem. Ele também está dentro de cada aranha, sombra e sapo, e isso é o que o homem não gosta de admitir. Deus só pode ser vivenciado e você o vivencia, perceba ou não, através de sua própria existência. Ele não é macho ou fêmea, portanto, e eu uso os termos apenas por conveniência. Na verdade, mais inevitável. Ele não é humano em seus termos, nem em seus termos. Ele é uma personalidade. Suas ideias de personalidade são muito limitadas para conter as múltiplas facetas da existência multidimensional de Deus. Ele é humano nisto, ele é uma porção de cada indivíduo. E dentro da imensidade da experiência dele, ele mantém uma forma e ideia de si mesmo como humano, a qual você pode se relacionar. Ele, literalmente, foi feito carne para morar entre vós, pois ele forma a sua carne, e nisto ele é responsável pela energia que dá vitalidade e validade a seu eu privado multidimensional, que, por sua vez, forma a sua imagem conforme suas próprias ideias. Este multidimensional eu privado ou a alma tem, portanto, sua validade eterna. Ele é apoiado, suportado, mantido pela energia, a vitalidade inconcebível do tudo que é. A experiência interior com Deus multidimensional pode surgir em duas áreas principais. Uma é através da compreensão que está primariedade move a força que está em tudo que você pode perceber com seus sentidos. O outro método é perceber que essa força motiva primária tem uma realidade independente de sua ideia, conexão com o mundo das aparências. Todos os contatos pessoais com Deus multidimensional, todos os momentos legítimos de consciência mística, sempre terão um efeito unificador. Eles, no entanto, não isolarão o indivíduo envolvido, mas ao contrário, ampliará suas percepções até que ele experiencie a realidade e a singularidade de muitos outros aspectos da realidade da quais o indivíduo é capaz.
O termo tudo é pode ser usado como uma designação para incluir todas as probabilidades divinas em todas as manifestações de Deus. Capítulo 15. Civilizações reencarnacionais, probabilidades e mais sobre o Deus multidimensional. De certo modo falando, pode ser dito que você tem civilizações reencarnacionais, assim como reencarnações individuais. Cada entidade que nasce em carne trabalha através do desenvolvimento das habilidades que podem ser melhor amadurecidas e completas no ambiente físico. Ela tem a responsabilidade para e pela civilização na qual tem cada existência, pois ela ajuda a formá-la através de seus próprios pensamentos, emoções e ações. Grupos de pessoas em vários ciclos de atividades reencarnacionais têm tido crise após crises, chegando a seu ponto de desenvolvimento físico e indo além ou destruindo sua civilização particular. Neste caso, eles receberam outra chance, tendo conhecimento inconsciente não apenas de suas falhas, mas das razões por trás delas. Eles, então, começaram com uma vantagem psicológica, quando formaram novos agrupamentos primitivos. Outros, tendo desenvolvido e resolvido os problemas, deixaram seu planeta físico por outros pontos no universo físico. Quando eles alcançaram aquele nível de desenvolvimento, porém, estavam espiritual e fisicamente maduros e aptos a utilizar as energias das quais você não tem nenhum conhecimento prático agora. Por vezes, essas entidades de grupo ainda se interessam pela Terra. Eles emprestam apoio e energia. Também fizeram surgir civilizações antigas como os Lumânias, os quais não cultivavam e nem reagiam à violência. Eles foram direcionados por tal medo da violência que ousaram não permitir a liberdade do sistema físico mesmo para expressá-lo. A vitalidade da civilização era, portanto, fraca, não porque a violência não existiu, mas porque a liberdade da energia e da expressão foram automaticamente bloqueadas ao longo de linhas específicas e da exteriorização física. Eles entenderam bem os males da violência em condições terrestres, mas eles teriam negado o direito do indivíduo de aprender de sua própria maneira e, assim, impedir o indivíduo de usar seus próprios métodos criativamente para transformar a violência em modos construtivos. A livre vontade em respeito a isto foi descartada. O símbolo de Deus deles era masculino, uma figura fisicamente forte de macho que os poderia proteger desde que eles não se protegessem. Esta figura evoluiu através das eras, assim como suas crenças. Nesta figura, eles projetaram as qualidades que eles mesmos não poderiam expressar. A figura se pareceria mais tarde como o velho Jeová, o Deus da ira, que protegia o povo escolhido. Inicialmente, o medo das forças naturais, portanto, era extremamente forte neles por razões determinadas e trouxe um sentimento de separação entre o homem e as forças naturais que o alimentavam. A vasta tecnologia e a ideia de grande civilização deles era amplamente subterrâneas. Eles eram, nestes termos, os trogloditas originais e vieram de suas cidades por cavernas também. Cavernas não eram apenas lugares de proteção, na quais nativos inábeis se agachavam. Frequentemente eram portais da Ásia para a cidade dos Lumânias. Muito após as cidades estarem desertas, os nativos seguintes incivilizados encontraram essas cavernas e aberturas. No período que agora você considera como da Idade das Pedras, os homens que você considera como seus ancestrais,
O homem das cavernas geralmente encontrava um abrigo não nas ásperas cavernas naturalmente formadas, mas em canais mecanicamente criados, alcançados através delas e em cidades desertas nas quais uma vez os lumânias habitaram. Algumas das ferramentas criadas pelos trogloditas eram versões distorcidas daquelas que eles encontravam. É difícil de explicar isso, mas eles poderiam lançar um pensamento mentalmente ao longo de certas frequências, uma arte altamente distinta, então, traduzir o pensamento a um determinado destino em quaisquer de um dos vários modos, em forma ou cor, por exemplo, ou até mesmo em um certo tipo de imagem. O idioma deles era extremamente discriminador de maneiras que você não poderia entender simplesmente por causa das gradações em uso, frequência e espaçamento. Eram bastante precisos e complexos. Na realidade, a comunicação era um dos pontos mais fortes deles e foi de tal forma desenvolvida a um alto grau simplesmente porque eles temiam a violência tão profundamente e viviam constantemente alertas. Esta foi a segunda e talvez a mais interessante das três civilizações. A primeira seguiu, generalizadamente, sua própria linha de desenvolvimento e enfrentou muitos dos problemas que você enfrenta agora. Eles eram amplamente situados no que você chama de Ásia Menor, mas eles foram também expansivos e viajaram para outras áreas. Estes são os povos que partiram para outros planetas, em outras galáxias, e de quem vieram as pessoas da civilização de Lumânia. Os Lumânias também se destacaram pela arte. Uma simples linha representava sons, histórias, cores, de forma sintetizada mais intensa. Essa técnica foi descoberta depois pela terceira civilização, e alguns dos desenhos restantes feitos em imitação deles ainda existem. Mas as chaves para a interpretação foram completamente perdidas. Assim, tudo o que você poderia ver seria um desenho destituído dos elementos multissensuais que lhes deram tal ampla variedade. Ela existe, mas você não a poderia trazer à vida. Geralmente, os desenhos nas paredes da caverna eram informações altamente estilizadas, quase como signos, em seus termos, em frente a edifícios públicos, retratando o tipo de animais e seres em uma área determinada. Estes desenhos foram depois usados como modelos por seus homens das cavernas nos tempos históricos aos quais você normalmente se refere. As habilidades comunicativas deles e, consequentemente, as habilidades criativas eram mais vitais, vivas e responsivas do que são as suas. Tenho falado sobre os Lumânias em alguns detalhes porque eles são uma parte de sua herança psíquica. As outras duas civilizações foram, de muitas formas, mais prósperas e ainda a forte intenção atrás da experiência dos Lumânias era extremamente volátil. Embora eles não fossem capazes de resolver o problema da violência como eles a entendiam em sua realidade, o desejo apaixonado de fazer isto ainda ressoa ao longo do seu ambiente psíquico. Como as várias qualidades dos Lumânias ainda estão presentes em sua atmosfera psíquica, como a cidade deles ainda coexiste em áreas agora chamadas de suas, assim, as outras identidades prováveis coexistem com as identidades que agora você chama de suas.